Oração inicial. Querido e amado Pai que estais nos céus, muito obrigado pelo dom da vida. Te pedimos auxílio do seu Santo Espírito, para entendermos o estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, 16 de dezembro. Ano bíblico, Hebreus capítulos 12 e 13. Lição de hoje: horrível coisa. O livro de Hebreus, em sua profundidade e sublimidade em muitos aspectos, surgiu como uma longa exortação aos crentes judeus. E essa exortação foi: permaneçam fiéis ao Senhor. Essa fidelidade, é claro, deve originar-se de nosso amor a Deus, por quem Ele é e por seu caráter e sua bondade, mais poderosamente expressos na cruz de Cristo. Às vezes, porém, o ser humano precisa ser lembrado das terríveis consequências da infidelidade. Ou seja, precisamos lembrar que, se não aceitarmos o que Jesus fez por nós ao pagar a dívida pelos nossos pecados, teremos que pagá-la nós mesmos, e isso significa choro e ranger de dentes, Mateus capítulo 22, versículo 13, seguidos da destruição eterna. 6. Leia Hebreus capítulo 10, versículos de 28 a 31. O que Paulo disse e como isso se aplica a nós? Hebreus capítulo 10, versículos de 28 a 31 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Resposta: exortou a não rejeitarmos o sacrifício de Cristo na cruz. Para exortar os crentes judeus a continuar fiéis a Deus, Paulo citou uma exortação anterior aos israelitas para que permanecessem fiéis. O texto usado foi o de Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, em que está escrito que alguém considerado digno de morte sofreria essa pena somente depois que pelo menos 2 pessoas testemunhassem contra ele. Paulo fez isso para deixar claro que, se a infidelidade podia levar à morte sob a antiga aliança, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Em outras palavras, você tem mais luz e mais verdade do que eles e sabe sobre o sacrifício do Filho de Deus por seus pecados. Assim, se você rejeitar isso, sua condenação será maior do que a deles. Então Paulo voltou a Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, para apoiar seu argumento. Considerando que eles receberam em Cristo e seu conhecimento da grande provisão feita, o Senhor que disse: a mim pertence a vingança, Ele mesmo julgará o seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 30, por sua apostasia e infidelidade. Afinal, Deus havia julgado seus antepassados, que não tiveram o que esses judeus do Novo Testamento tinham: a revelação mais completa do amor divino demonstrado na cruz. Assim, basicamente, Paulo estava dizendo: estejam avisados. O Senhor fará justiça ao seu povo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 36. Qual é a nossa única esperança nesse julgamento? Veja Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oração final. Amado Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Te pedimos auxílio do seu Espírito para que nunca venhamos a recusar o seu sacrifício. Não queremos que essa coisa horrível aconteça com nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.